Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Júlia. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, Carmen. Boa noite, professor Tom. Muito obrigada por o senhor ter aceitado o nosso convite mais uma vez, de estar aqui conosco. O professor Tom tem uma live gravada aqui. Assistam, vale muito a pena. E muito obrigada novamente por dispor do seu tempo de vir aqui, né, falar sobre um assunto aí que a gente precisa discutir bastante. Meu nome é Janaína. O canal Micromeio tem o objetivo de divulgar conhecimentos científicos relacionados à microbiologia. É o 20º Micromeio. Fico muito feliz com isso. A gente tem aí diversos profissionais que estiveram aqui conosco com assuntos diversos. E eu não vou me estender muito. Júlia? Oi, boa noite a todos. Meu nome é Julia Rodrigues, eu sou da parte de informática aqui do Micromeio. Eu fico na live para ajudar com as perguntas, então quem quiser tirar dúvidas pode mandar para a gente pelo chat, que a gente responde vocês. Gostaria de pedir para que sigam a gente nas redes sociais e quem quiser receber também o certificado de participação da live, só enviar para a gente o nome completo e o e-mail que a gente encaminha para vocês, o certificado, em até 1 hora após o término da live. Gostaria de agradecer e também lembrar que hoje nós vamos ter a live com o professor Tom Salles sobre a imunologia, vacina versus microbiota. E a Carmen vai falar um pouquinho com a gente. Gente, boa noite, né? Mais uma vez, é muito bom estar aqui, né, na live do Micromeio. Dessa vez eu consegui, não estou como espectadora direta. E agradecer a Janaína pela oportunidade de contribuir um pouquinho, minimamente, né, no Micromeio. Agradecer ao Tom, meu compadre, né, por mais uma vez a gente estar aqui junto, né, dividindo, né, Tom trazendo todo o conhecimento que ele tem, né, então, imunologista, eu sempre digo que é outro patamar. Os imunologistas estão em outro patamar, né, um professor querido, adorado pelos seus alunos, pai de um pequenininho também, né. Então, obrigada, Tom, mais uma vez, e é uma satisfação estar aqui com vocês e com os espectadores também, né? Com todo mundo que está assistindo a gente na live e quem está assistindo depois na gravação. Boa noite a todo mundo, boa noite, Júlia, Jana, Dr. Tom, Carmen, todo mundo que está aqui online, todo mundo que vai estar depois no YouTube vendo a gente, nesta quarta-feira, 7h33, de um verão que não quer acabar no Rio de Janeiro, estamos aqui falando. Vamos hoje, como a Carmen falou e como Jana falou, né? Quando eu fiz a graduação, né, após, existia a brincadeira de que o microbiologista odiava o imuno, né? Então, nós somos um canal que quebra esse paradigma de que os imunologistas são muito bem-vindos aqui no canal de micro, assim como tinha também o paradigma dos micologistas, né? Como eu falei ontem, a gente já falou de micologia anteontem, ontem falamos de vírus e hoje vamos falar de imunologia. São todos muito bem-vindos. De novo, né? Sempre eu gosto de falar, o objetivo do canal é divulgar ciência. Então, a gente chama, assim como eu falei ontem, a gente chama gente que está defendendo a sua tese dentro da faculdade para apresentar a tese dela aqui. Muitas delas, como foi na segunda-feira, né? Uma das speakers que a gente falou, foi a primeira vez que ela fez uma apresentação, então estava nervosa, mas o nosso papel é esse. Assim como nós pegamos pessoas que são ultra conhecidas no mercado, como o Dr. Tom, que fala para todo mundo, tem várias mega horas de palestras para todo mundo, então nós somos o canal aberto para todos sobre a divulgação da ciência. Hoje vamos falar, então, fazer uma apresentação do Dr. Tom. Deixa eu só abrir aqui o meu celular que fechou. Dr. Tom Salles é professor, pesquisador na área de imunologia do UFG, biomédico, doutor em ciências com ênfase em imunologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. E a gente vai falar, né, Jana, de um assunto que a gente já falou aqui, uma continuação, que é justamente imunologia, a vacina vezes a microbiota. Foi um assunto que a última vez que a gente tocou aqui, nesse assunto, teve muita pergunta, todo mundo com muita dúvida, e é uma dúvida da gente mesmo, né, sobre aquilo que está vinculado à vacinação. Já falando aqui, né, Jana, a mensagem que a gente fala, vacina sim, tem que vacinar. Ontem a doutora estava falando com a gente, a doutora Fernanda, ontem, e em 4 anos a gente regrediu 10, 20 anos. Então a gente tem que agora correr atrás para poder fazer vacinação. Acabou a parte política, vamos lá, doutor Tom. Se eu tenho agora 1 hora, 1h30 para poder falar com a gente sobre esse assunto fascinante da imuno, vacina e microbiota. Boa noite.
Bom, boa noite a todos, né? Eu acho que, primeiramente, agradecer por ter sido convidado novamente para estar aqui com vocês, a Janaína e o Marcos, que estavam aqui comigo da última vez, a Júlia, que eu acho que eu só tinha falado por e-mail, e a Carmen, que é comadre, e aí dispensa maiores comentários, né? Então, é um prazer muito grande. O Marcos até brincou de larga experiência em falar, se deixar aqui, eu vou ficar falando até cair a língua, né? Porque é um assunto que ele é praticamente inesgotável. E como eu tinha dito na última vez que a gente estava conversando aqui, né? É muito interessante que em ciência tem muita coisa que é cíclica. Ah, isso aqui está na moda, cai. Isso aqui está na moda, cai. É isso aí. E a microbiota está aí desde 2008, né, com a conclusão do projeto de microbiota humano, e não sai da crista da onda, ela continua e cada vez mais sendo explorada em diferentes aspectos. E eu acho que esse casamento da gente discutir, falar um pouquinho sobre a questão da microbiota e a influência dela na resposta vacinal, e aí também, deixando a parte política à parte, aproveitando o gancho aí do Marcos, né, é fundamental. Quando a gente pensa, né, em microbiota, então vamos recordar basicamente alguns conceitos, só para que quem está nos assistindo aí no Instagram, no YouTube, depois vai ver gravado, possa entender melhor. Então, quando a gente fala de microbiota, e essa é uma coisa que de cara eu gosto de frisar, pelo amor de qualquer coisa, não diga flora, né? Por quê? Essa questão de flora era um termo de lá de quando haviam dois reinos só, animal e vegetal. E as bactérias eram classificadas como vegetais, pertencentes ao reino vegetal. Então, como todos sabemos que não é o caso, né, bactérias não são do reino vegetal, então esse termo flora, e isso não é só no Brasil, fora também, a gente vê isso com muita frequência, ele é mais do que desatualizado, mais do que incorreto de ser utilizado, então de fato é microbiota. A gente quase que invariavelmente, a gente usa como sinônimo microbiota e microbioma. Então também é importante esclarecer o que é cada um. A microbiota, então, ela nada mais é do que o conjunto de micro-organismos que habitam um determinado nicho, né? Que pode ser, ou melhor, em sua maioria são bactérias, mas existem vírus, existem parasitos, existem fungos, arqueia, então está tudo lá. E o microbioma é o conjunto de genes desses micro-organismos, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando a gente fala de microbiota, eu acho que por muito tempo nós atribuímos a esses micro-organismos um papel muito simplista, eu diria, que está associado à questão de para que serve bactéria, né? E aí também, como representa a maior quantidade, né, 96%, a gente também tem uma tendência a falar de microbiota e se referir apenas à bactéria, mas aí para os virologistas, micologistas de plantão, eu já fiz justiça aqui, já citei que tem outros componentes importantes desses nichos, né? Então, o primeiro lugar que a gente pensa é o intestino. E o intestino ele acaba sendo o local mais rico de micro-organismos, né? Mas não é só ele. Então, na pele nós temos microbiota, no sistema respiratório, no trato geniturinário, e todos eles, em maior ou menor escala, eles vão acabar influenciando o funcionamento de diferentes órgãos e sistemas, e essa influência ela vai ser tanto local quanto sistêmica. E aí eu acho que a primeira pergunta é assim, peraí, a vacina vai normalmente na mucosa oral, né, na boca, ou no músculo? E como é que eu vou correlacionar, então, um micro-organismo que está lá no intestino, na pele, no sistema respiratório, com a melhor ou pior resposta vacinal? E aí, vocês estavam aí, eu sei que alguns de vocês, e eu tenho uma virologista em casa aqui que ela me diz muito isso, tem um certo trauma quando ouvem a palavra imunologia. Não é tão um bicho de 7 cabeças assim, mas é importante a gente dizer que a microbiota e a resposta imune elas estão ali, intimamente ligadas, e elas se influenciam, ou seja,
tanto a microbiota influencia a resposta imune, quanto a resposta imune influencia a microbiota. Então, aí a gente já começa a ter um desenho e a entender. E aí vamos para uma outra parte desse processo. Bom, então eu já entendi onde tem microbiota, eu já entendi que ela tem uma relação direta com a resposta imune e a relação desses com a vacina. Então, sempre que o indivíduo ele é vacinado, o que nós esperamos? Nós esperamos que essa vacina, que é a forma mais segura dele entrar em contato com o causador de uma doença, nós esperamos que isso induza uma resposta imune, principalmente células de memória, e aí, falando brevemente, né, nós temos células T e células B. As células B são aquelas que produzem anticorpos. E as células T nós temos majoritariamente 2 subtipos, que a gente chama de CD4 e CD8. E os 2 tipos, né, T e B, eles são super importantes no processo de desenvolvimento da resposta imune adequada, da formação de uma resposta de memória, para que, quando entrarmos em contato com aquele determinado micro-organismo, a possibilidade de desenvolvermos quadros graves, ou até mesmo de desenvolvermos a doença, ela seja drasticamente reduzida, porque o nosso sistema de defesa, né, o nosso sistema imune, ele já foi ensinado, de certa forma, né, ele já foi apresentado aquele determinado antígeno, então ele consegue, por meio da memória imunológica, ele consegue ter uma resposta mais efetiva a esse micro-organismo que foi vacinado. Eu acho que essa breve introdução, né, com alguns termos mais específicos, ela é importante para esclarecer muita coisa que a gente vai discutir aqui ao longo desse bate-papo. Oi, Carmen. Traduz só para quem não sabe o que é antígeno. Ah, tá, desculpa, excelente. Então eu estou aqui preocupado com os termos. Então, antígeno, imaginem vocês. Um antígeno, ele é uma pequena porção desses micro-organismos. Normalmente, essa porção é aquela que a gente chama de mais imunogênica. O que é esse nome complicado? É aquela porção de maior capacidade de induzir uma resposta imune efetiva. E normalmente, embora isso não seja via de regra, esse antígeno ele também está associado a funções vitais desse micro-organismo. O que torna, em teoria, tudo muito bonito. Olha, então, a vacina, eu posso pegar o micro-organismo todo, né, que aí nós temos as vacinas atenuadas, as vacinas inativadas, tá? Eu posso pegar porções desse micro-organismo, que é o que nós chamamos de vacina proteica ou de subunidade, tá certo? Que são, normalmente, esses antígenos ou epítopos, que são pedacinhos desse... É o pedacinho do pedaço do micro-organismo, tá certo? E aí, mais recentemente, e é muito interessante, porque a gente está doido para ficar livre dessa pandemia, mas a pandemia não sai da vida da gente, porque a gente ainda está aí no processo agora, vacinação com a vacina bivalente, que é super importante. Ainda tem muitas pessoas que, infelizmente, e aí, por vontade própria, elas não querem dar continuidade ao protocolo vacinal completo, né? Então, hoje mesmo, em um desses milhares de grupos de WhatsApp que eu faço parte, está lá uma pessoa, a OMS declara que mais do que 2 doses não são mais necessárias. Aí você vai lá ver a fonte, é oeste.com.br. Né? Então, infelizmente, a gente enfrenta esse tipo de problema. E é legal usar o exemplo da Covid, e entendam esse legal não pensando no número de mortes e todos os outros problemas, eu estou falando legal do ponto de vista científico mesmo, porque foram tantos os avanços em tão curto tempo que a gente aprendeu muita coisa e, inclusive, um tipo de vacina que até então não estava disponível, que são as vacinas de RNA, elas passaram a serem distribuídas, e não só isso, elas têm uma eficácia maravilhosa e são extremamente seguras. Para quem não sabe, o RNA, e nesse caso essas vacinas é o RNA mensageiro, então imagina só a célula, né, que é a menor unidade viva do nosso corpo.
Então, ela tem vários compartimentos, várias unidades funcionais para garantir que tudo possa transcorrer da melhor forma possível. Parte dessas unidades é dedicada à produção de proteínas. Então, é a mesma coisa no WhatsApp. Você vai saber de uma informação a partir do momento que você recebe uma mensagem de alguém, seja no grupo, né, ou seja, uma mensagem direta para você. E na célula funciona da mesma forma. E esse recadinho que ela recebe é o RNA mensageiro. Ou seja, não tem chance de ninguém brilhar no escuro, não tem chance de virar ET, crocodilo, anaconda, nada disso. Jacaré. Jacaré, nada. Eu tentei virar jacaré, mas não consegui. Queria provar para todo mundo que eu ia virar jacaré, mas não. Então, não dá, infelizmente não dá. E muita gente até nesse sentido esquece que o Google é muito mais efetivo do que a tentativa bizarra de colocar um chip no braço das pessoas, né? Gente, olha, você tem um celular, você nunca percebeu que ao abrir um Instagram você está falando com alguém de um sapato e de repente começa a brotar, você é bombardeado por mensagem de sapato. Vocês acham que o quê? Nossa, olha aqui, rede social adivinhando o meu pensamento. Não. Simplesmente, a hora que você vai usar, está lá. O tal aplicativo deseja ter acesso ao seu microfone, à sua câmera. Ele está captando o som ambiente. E aí, falou de sapato, então, vou jogar sapato para ele. Então, isso é muito mais perigoso e preocupante do que uma vacina de RNA. Exato, então também é baseado nesses logaritmos aí, se você estiver acessando ou fazendo procura, né? Então acaba sendo bombardeado por essas coisas. E, então, veja, eu citei alguns tipos de vacina, ainda tem as vacinas que a gente chama de vetoriais, que eu dou um exemplo, que é o cavalo de Troia. Então, o vetor, ele é algo que espera-se que ele não cause doença alguma, que ele não se replique, e essas vacinas têm usado majoritariamente vírus, né? E aí você coloca um pedacinho de interesse lá, um antígeno de interesse, para que ele possa apresentar ao chegar no organismo vivo. Ou seja, não deve ter capacidade de causar doença. Então, a AstraZeneca é um exemplo, né? Exato. A AstraZeneca é um exemplo, a Janssen é outro exemplo. Né, a russa, a vacina russa a russa acabou tendo a Sputnik, ela teve alguns problemas nesse sentido, que eu acho que barrou um pouco a distribuição dela em larga escala no mundo, que alguns estudos mostraram que o vetor que eles estavam usando, ele estava se replicando, o que é preocupante, né? O que é longe de ser desejado, porque aí sim ele tem a possibilidade de causar doença. Né? E aí, dependendo do vetor, isso pode ser super problemático. Né? Então, é importante dizer, as vacinas são seguras, elas não causam doença, não trazem problemas, nada disso. Então, Tom, explica Carmen. O que são os efeitos adversos da vacina. Então, isso é muito legal, essa pergunta da Carmen, porque isso tem relação direta com o papel da microbiota. Então, por exemplo, eu vou citar aqui em casa, porque tanto eu quanto a Marcele, nós passamos pelo mesmo protocolo vacinal. Então, foram 2 doses de AstraZeneca, depois Pfizer, depois a Janssen. Né? Ou seja, 2 vacinas de vetor, a AstraZeneca e a Janssen, e uma vacina de RNA mensageiro. Tá? E aproveitando, a Carmen citou que a gente tem um pequenininho, o Gabriel tem 2 anos, já tomou as 3 doses também, e são todas elas Pfizer pediátrica. Bom, o que aconteceu comigo? Eu não tive absolutamente nada de reação adversa. O que aconteceu com a Marcele? Parece que ela encontrou com a Ronda Rousey e apanhou violentamente da Ronda Rousey. Na primeira dose, ela ficou 2 dias amarrotada, na segunda dose, 1 dia, aí quando veio a Pfizer foi outra cacetada. Mas por que eu não tive nada, ela teve isso, assim como vocês também? Cada um pode ter tido sintomas maiores ou menores. Para quem não tem sintomas, significa que a vacina não funcionou? Para quem teve sintomas, significa que ficou doente? Na verdade, não.
Então, até hoje, não se sabe bem o motivo, não existe ainda uma explicação científica plausível para explicar essa tamanha variedade em termos de resposta e reações adversas às vacinas, seja ela Covid ou não. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto e importante quando a gente fala de vacina e que é mais do que necessário esclarecer. Aí, e aí, diga, Janaína, desculpa. Temos particularidades imunológicas ou particularidades de microbiota? Na verdade, nós temos várias particularidades. O ser humano, em si, ele é um universo Cada um. de altíssima complexidade. Então, quando a gente vai falar de sucesso em termos de... E o que é sucesso, né? Quando a gente fala de vacina? É estimular adequadamente a resposta imune. É estimular adequadamente a formação dessas células que, se forem expostas àquele micro-organismo de novo, elas vão responder mais rapidamente e mais efetivamente, ou seja, nós vamos otimizar a resposta imune com isso. Por que é tão variável? Então, dentre todos os aspectos, que incluem aspectos genéticos, influenciam a resposta imune, consequentemente influenciam a resposta vacinal. Aspectos ambientais, poluição, região geográfica, tipo de clima, hábitos. Então, a pessoa pratica atividade física regularmente, é tabagista, é etilista, a pessoa está obesa, a pessoa só come alimentos ultraprocessados ou ela tem uma dieta mais rica em fibras e outros alimentos dessa natureza. Que mais? Aspectos nutricionais, então o índice de massa corporal, o status nutricional. Que mais? Se a gente fizer uma regressão importante, existem fatores pré e perinatais fundamentais. Primeiro fator, tipo de parto. Segundo fator, aleitamento materno, sim ou não. Terceiro fator, exposição durante a gestação da mãe ao uso de antibióticos e precocemente na vida desse indivíduo, na vida do bebê, também a antibióticos. Isso também tem uma influência importante. Outro aspecto que a gente também vai levar em consideração no sucesso da resposta vacinal, o que a gente chama de status imune. O que é isso? Se o indivíduo está com a resposta imune dele legal, ou se não está boa. Está estressado. Exato. Então, nesse contexto, eu ouvi, Tom, até sobre grupo. Eu ouvi até sobre grupo sanguíneo. Tem alguma coisa a ver? Tem alguns trabalhos. Eu vi os trabalhos, mas eu confesso que eu fiquei bem cético. Então, quando eu li, eu fiquei. De forma geral, a comunidade científica é cética a esses trabalhos, né? Mas, como em qualquer área, existem linhas de pesquisa ou pesquisadores que têm uma ideia e tentam defender aquilo até a morte. Né? Tá aí cloroquina, a gente já está com mais de 3 anos de pandemia e até hoje tem gente que fala da bendita da cloroquina. Né? Então, a história do grupo sanguíneo passa por aí também. Falando da Covid especificamente, tentaram associar alguns tipos sanguíneos a maior a possibilidade dessa pessoa evoluir com formas mais graves caso infectado. Eu, particularmente, eu prefiro acreditar em outras coisas. Né? Eu acho que, assim, todos esses aspectos que eu estou citando, e estava citando aqui o aspecto da resposta imune, né? Para dizer aí muitos aspectos, e vejam a quantidade de variáveis que a gente tem nesse contexto. Então, quando a gente fala da resposta imune, tem como é que está a condição da resposta imune desse indivíduo no dia da vacinação. Ele estava gripado recentemente, ele está com diarreia, ele não tem se alimentado bem, como o Marcos disse bem, ele está estressado. Por que o estresse tem influência? E aí a complexidade vai só aumentando, porque eu falei dessa inter-relação entre microbiota e resposta imune, mas também existe uma inter-relação entre microbiota, resposta imune, sistema nervoso, sistema endócrino e outros sistemas. E o estresse, ele resulta
de uma ativação do sistema nervoso, que induz a produção de hormônios específicos, majoritariamente o cortisol, e esse cortisol vai ter ação sobre outros sistemas, incluindo a resposta imune. É por isso que algumas pessoas, por exemplo, tá num período difícil no trabalho, em casa, tá em semana de prova, aí a pessoa começa a ter herpes labial. A pessoa fica resfriada, fica gripada. Por quê? Estresse, ele imunossuprime. Ou seja, a pessoa fica mais vulnerável, ela fica mais exposta e mais propensa a desenvolver determinadas infecções. E mesmo nesse tipo de situação, mesmo todo mundo passando por estresse, como cada um é cada um, existem pessoas que vão ficar doentes e existem pessoas que vão passar por aquilo como se absolutamente nada tivesse acontecendo. E a resposta vacinal não é diferente. Então eu disse uma condição, o status imune do indivíduo no dia da vacinação. Outro aspecto, qual é a idade desse indivíduo? Por quê? Nos extremos de idade, ou seja, as crianças e as pessoas da melhor idade, ou os idosos, o sistema imune delas não funciona como o de um adulto jovem. Como assim? Na criança, aí até por volta de 5, dependendo até 7 anos, o sistema imune ainda está num processo importante de amadurecimento. Certo? Por outro lado, no idoso, o sistema imune dele está em declínio, que a gente chama de senescência. Porque todas as células do nosso corpo envelhecem, né? E as células do sistema imune não são diferentes. Para ajudar, os idosos ainda têm o que a gente chama de um estado de inflamação de baixo grau, o que também pode influenciar negativamente na resposta à vacina. Diante disso, né, e aí já fica a primeira observação. Desculpa. Oi, pode falar. Quem quer falar? Janaína? Não. Não? Tá cortando. Eu não sei se é só para mim, mas está cortando. Informação, Tá travando a internet. Para mim também. Cortou, agora voltou. Agora voltou. A Jana travou. Voltou? Tá meio travando ainda. Depois eu pergunto, então. Não, tenta, pode. Vamos, agora foi, vamos já. tentar. Depois eu pergunto. Tem certeza? Tá. Então, esses são alguns dos... Oi. Ainda tá picotando para mim, Janaína. Pode. Tá bom, então. Então, o que acontece? O que precisa ser feito, né? Pensando principalmente nos idosos. Desenvolver estratégias vacinais, ou seja, desenvolver vacinas que tenham maior potencial de ativar mais a resposta imune. Por quê? Se a resposta imune deles ela está funcionando abaixo do normal, então o estímulo precisa ser maior ou mais complexo, mais elaborado, para que ele tenha uma condição melhor. Ou otimizar o protocolo vacinal, diminuindo o intervalo entre doses quando existe mais de uma dose, como o próprio caso da vacina para a Covid, né? E aí, de novo, fazendo um paralelo para a Covid, o que a gente nota como grupo de risco? Ou população, indivíduos que têm maior propensão ou que geram mais preocupação, né? Eu não gosto de usar o termo grupo de risco porque ele acaba remontando lá a um período de HIV e que era um termo bem errado, né? Por vários aspectos. Mas, enfim. Então, pensando quem tem mais chance de evoluir com gravidade. 1, crianças, quanto mais nova, a chance é maior. 2, idosos, obesos e pessoas com comorbidade. O que esses indivíduos eles têm de comum? Tanto para maior chance de evoluir com gravidade,
quanto para a resposta vacinal. Todos eles têm alterações importantes da resposta imune. Em todos esses casos, o sistema imune ele não funciona da forma que deveria funcionar. Além disso, em todos esses indivíduos a gente encontra alterações da microbiota que ajudam a contribuir para todo esse processo. É lógico, gente, que é importante fazer um parênteses que eu estou aqui simplificando uma história que é muito complexa. Mas só para a gente tentar colocar isso num formato possível aqui, né? Para não transformar em algo, virar a missa do galo. Então, aí a gente já chega no primeiro aspecto. Bom, então falei de aspectos que são inerentes ao indivíduo. E ainda tem alguns aspectos que a gente não consegue mudar. O gênero, homens e mulheres, do ponto de vista imune e até mesmo em termos de composição de microbiota, são distintos. A idade também não dá para mudar. Por quê? Um fator determinante quando a gente fala de microbiota é o período inicial da nossa vida, que vai até 3 anos de idade. Por quê? Nesse período, a gente forma o que a gente chama de core da microbiota, de centro da microbiota. É como se plantassem lá as sementinhas que vão ajudar a dar sustentação e ajudar na formação da microbiota que virá na fase adulta. Então, nesse período, a primeira influência é tipo de parto. Parto cesáreo, parto vaginal. Existem vários estudos com coortes muito grandes que mostram que indivíduos que nasceram de parto cesáreo, eles têm maior chance, por exemplo, a desenvolver doença autoimune, a desenvolver alergias, a desenvolver obesidade. Por quê? Porque a colonização é completamente diferente. O indivíduo que nasce por parto cesáreo, a colonização inicial dele é por micro-organismos presentes na pele. Já aquele que nasce por parto vaginal é de micro-organismos que estão presentes no introito vaginal e que vão trazer benefícios nesse processo de formação inicial da microbiota. Outro aspecto, aleitamento materno. O leite materno, além de todos os macro e micronutrientes que a gente já conhece, que são importantes, ele também vai ajudar nesse processo. Por quê? Por que o que a gente come é tão importante para a microbiota? Porque tudo que a gente come é substrato. Ou seja, vai servir para esses micro-organismos sobreviverem. Então, se a gente come muito açúcar, muito sal, muita gordura trans, gorduras saturadas, a microbiota vai ter esse perfil. Por outro lado, se o nosso perfil alimentar é diferente, ela tende a ter outro perfil. Aí vem outro aspecto ainda na infância, exposição precoce a antibiótico. Veja, eu não estou dizendo que não se deve usar antibiótico. É diferente de se usar antibiótico somente e quando e se necessário. E todos esses aspectos, até os 2, 3 anos de idade, eles vão ajudar a formar esse core. Formada essa base da microbiota, isso vai perdurar por boa parte da vida adulta. Óbvio que aí continuam os aspectos ambientais, de estilo de vida, de alimentação, genéticos, etc, 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 influenciando nesse processo. No entanto, a tendência é que esse core, essa base, para o bem ou para o mal, esteja lá e dê uma coordenada, dite o futuro de tudo. À medida que a gente envelhece, também há uma modificação nesse perfil. Então, notem que essa dinâmica da resposta imune, ela é diretamente acompanhada pela dinâmica da formação da microbiota, de formação e de alterações importantes da microbiota. De modo que existem vários estudos, tanto clínicos quanto experimentais, e quando eu digo experimentais, eu estou falando de estudos envolvendo
normalmente camundongos ou ratos, ou às vezes até primatas não humanos, né? Que mostram claramente que a microbiota de indivíduos de países em desenvolvimento, ela tem um impacto negativo na resposta vacinal quando comparada à microbiota de países desenvolvidos. O que significa isso? Se pegarmos a mesma vacina e dermos para uma pessoa lá na Suíça e administrarmos aqui ou na África ou em alguns países da Ásia, essa pessoa, esses indivíduos de países desenvolvidos, eles tendem a ter uma resposta muito maior a essa vacina do que os países em desenvolvimento. Citar aqui um exemplo, por exemplo, resposta à vacina para rotavírus, né? Nesses países desenvolvidos, a eficácia da vacina, ela atinge, por exemplo, até 100%. Nos países em desenvolvimento, ela pode variar de 40% a 60%, numa situação muito favorável, 70%. E aí, embora não exista ainda claramente o porquê, mas existem algumas teorias que ajudam a entender isso. Uma delas, a temperatura. O clima influencia diretamente nisso. Segundo aspecto, hábitos alimentares, acesso a condições de saúde, aspectos de higiene, também vão influenciar em todo esse cômputo. E isso tem um impacto direto sobre o perfil da microbiota desses indivíduos, né? E aí, de novo, né? A gente sempre tem que puxar essa relação para não parecer que está aqui, tá? Mas e aí? E esse micro-organismo influencia como? E aí, esses diferentes perfis de microbiota, eles acabam tendo um impacto direto. Por quê? Eles ativam a resposta imune diferentemente, porque atuam ali de uma forma muito próxima. E aí, falando especificamente do intestino, o intestino ele é considerado hoje o maior órgão imune que nós temos. E também é aquele com a maior concentração de micro-organismos. Então, se eu tenho maior concentração de micro-organismos e grande quantidade de células imunes ali, essas células imunes, elas tanto vão ter uma ação local no próprio intestino, quanto sistêmicas. E a gente tem aí um outro desdobramento desse processo de entender a relação entre microbiota e resposta vacinal. Resposta imune e resposta vacinal. Por exemplo, hoje nós temos aí um período que eu particularmente chamo de segunda geração de vacinas para Covid. Então nós temos agora as vacinas bivalentes, né? O que é uma vacina bivalente? Ela é direcionada, as vacinas, vamos dizer assim, dessa primeira geração, elas foram todas baseadas lá na cepa inicial de Wuhan. Tá certo? Vamos dizer assim, no vírus mãe, para ficar explicado de uma forma mais clara. E a partir desse vírus mãe, foram surgindo todas essas mutações. Ômicron, Delta, Gama, etc, etc, etc. De todas elas, em todos os estudos que mostraram até o momento, essas vacinas de primeira geração, elas se mostraram tão eficazes quanto para a cepa mãe, quando comparadas às demais, à exceção da bendita da Ômicron. E aí, por isso que falaram, olha só, nós precisamos desenvolver, então, uma vacina que ela traga essa maior efetividade, e veja que eu estou falando maior efetividade, não estou dizendo que as vacinas não são efetivas contra a Ômicron, tá? Só deixando isso muito claro. Então, ela tem uma maior efetividade, por quê? Ela traz lá informações que são observadas em duas variantes principais da Ômicron, duas variantes de importância clínica para a Ômicron. Por isso, bivalente. Certo? Então, eu já tomei as 4 doses da vacina, preciso tomar bivalente? Claro, lógico, com certeza. Ontem, de preferência. Né?
Então, isso precisa ficar muito claro. E aí é que as histórias elas começam a se fundir. De novo, trazer o exemplo da Covid, que é o mais recente, e é o que gerou e ainda tem gerado uma quantidade de dados absurda. Veja, existem pacientes que apresentam só sintomatologia leve ou são assintomáticos, aqueles de moderada a grave e os gravíssimos, que normalmente evoluem para óbito. Então, além de perfil da resposta imune, que já identificaram, por exemplo, que alguns aspectos, né? Aqueles que normalmente são assintomáticos ou evoluem de forma leve, eles têm uma resposta imune inata muito efetiva, que é um dos braços da resposta imune, tá? Aqueles de forma moderada, grave, gravíssimo, não é tão efetivo. E essa interação dos micro-organismos com o hospedeiro, ela é sempre muito complexa. Ela envolve aspectos do hospedeiro, a gente já falou alguns, genético, idade, gênero, etc, 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 e envolve aspectos do próprio micro-organismo. E à medida que os dois vão convivendo, para que o micro-organismo possa continuar existindo, ele desenvolve estratégias para poder fugir da resposta imune. E no caso específico do SARS-CoV-2, que é o agente causador da Covid, ele desenvolveu, com as suas mutações, na verdade, as mutações, elas foram capazes de evadir, de fugir melhor da resposta imune. E por isso que as estratégias de vacinação, elas tiveram que ser otimizadas. Hoje já se fala, o que aí a gente pode chamar de uma terceira geração dessas vacinas, de no lugar dela ser aplicada no músculo, a gente ter uma vacina intranasal. E por que uma vacina intranasal para a Covid? Porque o sistema respiratório, ele, embora a Covid ela seja multissistêmica, mas ele é o principal alvo do SARS-CoV-2. E os casos que evoluem com gravidade, e a gente não está nem falando de síndrome pós-Covid, eles têm um comprometimento importante do sistema respiratório. Então, qual que é a vantagem de administrar esse antígeno, né, do vacinal diretamente no sistema respiratório? Aumentar ou melhorar ou otimizar a resposta imune no local onde o vírus causa o maior estrago possível. O que é uma estratégia super inteligente. E essa estratégia, embora seja muito legal, ela ainda está esbarrando em alguns problemas. Um dos problemas é que ainda não realizaram estudos da cavidade nasal para poder distinguir ou avaliar bons e maus respondedores para esse tipo de vacina. Né? E é importante que se diga também que nesse processo de desenvolvimento de vacinas, existem várias etapas. Que é por isso que quando a vacina ela é disponibilizada, ela é considerada segura. Ninguém senta hoje e fala, eu acho que até semana que vem eu vou ter uma vacina aqui. Não é assim que funciona o processo. Então, existe uma fase pré-clínica, que normalmente usa modelos experimentais, né? Então, pode ser um camundongo, um rato, outros tipos de roedores que são usados laboratorialmente normalmente, ou até mesmo um primata não humano. Né? No caso específico da Covid, os camundongos não expressam o receptor da ECA, então eles tiveram que passar por um processo que a gente chama de humanizado para poder expressar esse receptor. Então, são vários estágios, e aí é importante que se diga, óbvio que respeitando aspectos éticos, mas o que se pode explorar num animal experimental, né, que está passando por isso, é muito maior do que a gente pode explorar no humano. Tudo para poder garantir a segurança de quando a gente começar o ensaio clínico em fase 1. Depois tem fase 2, depois tem fase 3, até chegar na 4. Que é quando efetivamente essa vacina é administrada em massa. Né? E em todos esses casos, sejam estudos clínicos, que infelizmente eles têm um número reduzido de pessoas, ou estudos experimentais,
o principal aspecto que se observa como maior influenciador para ajudar a determinar se aquele indivíduo vai ter uma resposta vacinal melhor ou não tão boa, são aspectos, na verdade, da formação da microbiota lá na infância. Ou seja, para a vida adulta, né, e aí de novo retomando o caso da Covid e as condições que são associadas a maior risco. Criança, idoso, obeso, pessoas com comorbidades. Eu disse que todos eles têm alterações imunes importantes que podem comprometer em maior ou menor escala a resposta vacinal, e eles também têm alterações da microbiota. Então, esses casos, quando a gente pensa em indivíduo adulto... Oi, Carmen. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu estava perguntando, gente, olha, eu fico pensando aqui, é muita coisa, cara. Você, dentro dessa questão da composição da microbiota, eu fiquei pensando em duas coisas diferentes. Eu deixei passar um pouquinho para ver para não te interromper no raciocínio. Você comentou que existem diferenças de resposta, de eficácia de resposta em função por conta de região, né? Países em desenvolvimento, enfim. Sim. E aí você deu o exemplo, né, que foi ótimo, mas eu fiquei pensando o seguinte: a gente sabe que a nossa alimentação influencia diretamente na microbiota, né? Alimentação boa ou ruim. E aí você deu o exemplo da Suíça, né? E eu achei interessante, mas eu fiquei pensando o seguinte: o que tem de trabalho? Porque a Suíça, os suecos, os noruegueses, né, eles têm hábitos alimentares muito saudáveis, né? E eu fiquei pensando, por exemplo, na diferença até que existe entre os países desenvolvidos, vamos dizer assim, né? Porque você tem os países nórdicos com uma alimentação maravilhosa. Não, e até do Mediterrâneo também passa por aí. Exatamente. E aí depois você vai para os Estados Unidos da vida. Como é que é isso? Porque são países que apresentam condições sanitárias, né? Eles estão muito à frente de outros países em muitas condições, mas, ao mesmo tempo, eles têm diferenças de hábitos alimentares, de comportamentos muito diferentes. Sim. Então, isso é muito intrigante, né? Porque, de fato, são muitos fatores que influenciam nisso, né? Não, é perfeito, Carmen. E, de fato, existe diferença entre eles. Só que aí a gente entra naqueles outros meandros dessa complexidade. Os aspectos genéticos, a resposta imune, acesso à saúde, barará, barará, barará. Agora, é fato. Eu corto meus 2 braços, se eu pegar lá uma população, como você citou, por exemplo, países nórdicos, Mediterrâneo, que também é um exemplo clássico em termos de dieta, né, de alimentação adequada, e comparar aos Estados Unidos, você não vai ser completamente discrepante. Né, completamente discrepante. E qual que é o problema nesse sentido? A gente aqui, falando especificamente do Brasil, infelizmente a gente está caminhando cada vez mais para o padrão americano, que é o que os artigos tratam como ocidentalização da dieta, né? Do que para o padrão europeu super excelente, maravilhoso, top extra power. Com peixe, com salada, com fibra, etc, etc, etc. E isso acaba sendo reforçado, por exemplo, pelo aumento de indivíduos obesos, para citar um exemplo. Então quer dizer que o obeso também tem um problema na resposta vacinal? Sim. Ele tem, assim como o idoso, né, e essa é uma semelhança entre eles, ele tem uma inflamação crônica de baixo grau, o que prejudica a formação da resposta vacinal adequada. Então deveria se pensar num esquema vacinal mais específico para obesos também? Sim. E isso passa pela microbiota? Sim. Até pouco tempo vocês devem ter visto isso, e não vou citar nomes até para não ser processado. Teve uma blogueira aí que ela leu um artigo, esse artigo associou a presença de uma bactéria a indivíduos eutróficos, ou seja, magros, e ela estava prometendo um tratamento usando essa bactéria para emagrecer as pessoas. Então,
Esse, para mim, é um caso clássico de você pegar um resultado científico, usá-lo da forma que te convence ou que te convém. Deturpar o resultado. Por completo. Por completo. Com seu interesse. Você deturpa o resultado científico. É aquela boa e velha história do estudo com café. Olha, quem bebe café tem mais câncer de pulmão. Tá, mas peraí, qual que é a relação? Não, aqui eu só deixei de omitir que era fumante também, mas é o café o problema. Então é o mesmo caso. E isso é bizarro, porque não existe uma bactéria emagrecedora, né? E aí a gente entra em uma outra nuance para a gente pensar. E, por exemplo, né? A Carmen trouxe essa questão que é fantástica. Bom, mas mesmo entre os países desenvolvidos existem diferenças importantes de hábitos alimentares, né? Então, qual seria uma abordagem, uma estratégia para a gente tentar normalizar isso? Se isso está tendo como um dos pilares fundamentais a composição da microbiota, então seria alterar a composição da microbiota. Buscar nesses países o que eu tenho de resposta aqui, ou de micro-organismo, para uma determinada vacina. Então, se está, por exemplo, para idoso, influenza, que é um excelente parâmetro global, né, em termos de vacinação. Olha, aqui na Suécia, os idosos vacinados, eles tiveram uma eficácia de resposta vacinal de 98%. Legal? Então, vamos pegar a microbiota deles, vamos ver se tem alguma coisa em comum. Nós identificamos aqui 4 micro-organismos que estão presentes aí em 90% das amostras. Opa, então isso aí talvez seja relevante. E se a gente pegar, isolar esse micro-organismo e administrar esse micro-organismo para indivíduos de países em desenvolvimento, será que a gente consegue otimizar a resposta vacinal? Então isso tem um nome. Isso pode ser por meio de probióticos, prebióticos ou simbióticos, e aí vamos já definir o que é cada coisa. Então, prebióticos, o próprio nome já sugere. Pré, antes. É o substrato para um determinado micro-organismo. Certo? É um nutriente, para a gente deixar de uma forma mais clara. O probiótico é o micro-organismo em si. E quando a gente fala de simbiótico, a gente está falando em algo que nós temos a administração dos dois de forma conjunta, ou seja, é esperado que aquele micro-organismo, a atividade dele, seja potencializada. Então, essa é uma primeira estratégia. O que a gente tem hoje de trabalho que fale sobre isso? Existem trabalhos que mostram uma melhora na resposta vacinal e existem outros que não são conclusivos nesse sentido. Por quê? Majoritariamente, limitação de estudo. As coortes, ou seja, os indivíduos envolvidos nesses estudos, normalmente o número é reduzido, 20, 30, 40. Quando a gente vê um ensaio muito grande, ele tem 100 pessoas. E eu não posso dizer que 100 indivíduos representam 8 bilhões de pessoas. É impossível fazer esse tipo de transposição, de avaliação de um dado, né? Então, fazer essa propagação ou essa repetição em mais centros de estudos espalhados ao longo do mundo poderia ajudar a trazer uma resposta um pouco mais robusta, certo? Um outro tipo... Diga, Carmen. Não, e tem... Não sei se é isso que você vai falar. Qualquer coisa você me corta, me pede que eu não falo, não. E tem todos os outros fatores envolvidos, né? Porque exato. A gente pega... É importante a gente dizer que a gente está dando atenção a um deles, só que a composição da microbiota. Exatamente. Essas coisas são muito complexas, né? Super. A gente está aqui e está pegando só um vértice, né, de todo um cenário multifacetado. E aí um outro aspecto que aí ele já é usado na prática clínica para tratamento principalmente de infecção recorrente por Clostridium difficile, mas tem alguns ensaios clínicos para doença inflamatória intestinal, estão tentando isso para COVID também, que é o que a gente chama de transplante fecal de microbiota.
Basicamente, pegar um cocô de um indivíduo que está funcionando bem, ou seja, teve uma excelente resposta vacinal, e transferir para um indivíduo que não está tão bem. Mas peraí, como é que isso é feito? Lá nos tempos antigos na China, esse tipo de procedimento ele era chamado de sopa amarela. Nada sugestivo, eles não tinham tecnologia, mas era basicamente pegar o cocô do indivíduo que estava saudável, fazia uma sopa e dava para o indivíduo doente beber. Ponto. Simples assim. Mas hoje em dia, como a gente tem tecnologia, o que é feito? Essas fezes, elas são analisadas, o doador é profundamente destrinchado em vários aspectos, é feito toda uma anamnese sobre a existência de infecções, doenças inflamatórias, etc, etc, etc. E as fezes em si, elas passam por uma investigação muito grande para saber quais são os micro-organismos que estão ali presentes. E aí isso pode ser transferido para o receptor via enema, ou seja, aplicado diretamente no reto, no intestino grosso. Isso pode ser liofilizado, ou seja, ser um pozinho, né? E pode ser, e aí esse pozinho ser colocado em cápsula de liberação entérica, ou seja, ele vai passar pelo estômago, que tem um pH muito ácido, e poderia matar esses micro-organismos eventualmente, e só vai ser liberado no intestino. Legal. Ele pode ser administrado também por uma sonda nasogástrica, ou seja, é feito lá um preparo e ninguém vai sentir gosto de nada. Ou seja, até fazendo uma brincadeira, que sempre ninguém vai receber o milho, o feijão do outro indivíduo. Né? As fezes vão passar por todo um processo de purificação para que sejam transferidos ali. Ok, qual que é o grande problema de transplante fecal de microbiota? O custo é altíssimo, porque envolve um screening que ele é mais rigoroso do que aquele, muito mais rigoroso, na verdade, do que aquele utilizado por um doador de sangue, por exemplo. E é importante que se diga que teve um caso, se não me falha a memória, final de 2018, final de 2019, nos Estados Unidos, que o FDA teve que suspender temporariamente os transplantes fecais de microbiota, porque 2 indivíduos imunossuprimidos receberam uma microbiota que continha bactéria multiresistente. E eles vieram a óbito. Tom, eu acho muito legal você falar isso, porque essas coisas vêm sendo muito banalizadas, né? A gente vê muita gente produzindo coisa em casa, né? Assim, Sim. enfim, né? E tem muita coisa que a gente não conhece também, né? Sim. Então, e a metagenômica, que é uma ferramenta maravilhosa, que com o sequenciamento você vê as sequências genéticas que tem ali, trazem muita informação que a gente não conhece, a gente não sabe o que aquilo representa. Então, essas Exato. coisas de fazer um transplante fecal, eu não sou contra isso, não é isso, mas isso tem que ser aplicado com muita cautela e com Sim. indicação. Porque senão, eu teve um dia que eu estava na praia, a gente estava conversando sobre isso. Né? As pessoas acham que é uma coisa muito simples. Mas estavam vendendo, né, cocô na praia também? Não, eu estava falando sobre a ingestão de coisas comestíveis. Quando não, fica o dia inteiro na praia. Carmen, calma. Eu calma. sei, estou brincando. Bom, dependendo assim, do sorvete que você pega na praia, você está ingestindo ali. Dependendo do camarãozinho. Na verdade, dependendo da praia. Exatamente. Dependendo do camarãozinho, da água da praia. É só mergulhar. Dependendo da praia, é só mergulhar. Estão ali, ó. Exatamente. Bombando. Só mergulhar. E aí as pessoas banalizaram no bom sentido que eu estou falando, né? Então, tem que chamar mesmo atenção para isso, né? Porque, obviamente, isso tem benefícios, mas podem ter consequências assim, né? Não, gravíssimas. Como que você comentou. Mas, professor, professor, no Brasil tem lugar fazendo isso? Transplante Não, ainda não, por quê? Aí nós temos um outro problema, e até com relação ao uso de probióticos, a comunidade médica ainda é muitíssimo reticente a esse tipo de estratégia. Eu já tive oportunidade, seja dando palestra, participando de mesa redonda, o que for, de falar sobre isso, e médicos recém-formados ou que estão prestes a se formar, olhar e falar assim, mas isso existe então?
como se eu estivesse inventando a roda. E veja, o projeto Microbioma Humano, desde 2008, já tem 15 anos. Já era para ser, no mínimo, algo mais difundido. E esse aspecto de segurança que a Carmen divulgou, que ela estava mencionando, isso é um problema que hoje os Estados Unidos têm passado por isso, cara. Porque as pessoas estão assim, não, mas peraí. E, inclusive, nos Estados Unidos já existem locais que compram o seu cocô. Se o seu cocô for classificado como saudável, se você for um doador que for triado e classificado como saudável. E pagam bem pelo cocô, o cocô saudável. E aí, o que tem muita gente fazendo? A Júlia já está se acabando de dar risada ali. É verdade, Júlia, tem banco de Então, cocô. mas o cocô saudável, aí eu perguntaria, o cocô saudável seria de um bebê? Não necessariamente pelo parto, Não, aquela questão normalmente toda, né? ele seria de um adulto, até porque o bebê, como eu disse, ele ainda tem a microbiota dele, ela ainda está em formação. Ainda está certo, verdade. Então é de um adulto, normalmente de um adulto que é triado, né? E eles fazem literalmente um banco de fezes. Jana, sabe qual é o lance? É que eu pensei numa questão mais limpa, né? O lance é o seguinte, o melhor de todos é você pega assim, pega a criança, alimenta bem ela, maravilhoso, assim, até os 3 anos. E ganha dinheiro com o cocô dela. E ganha dela. dinheiro, exatamente. Isso, Porque vai dar informação, entendeu? Tem que alimentar bem, hábitos saudáveis. Financiar o estudo da criança até os 18. É isso, exatamente. É isso. Vai começar a dar o retorno. Vem cá, Gabriel. Vamos começar a pagar suas fraldas aqui. Exatamente. Porque não está tão exposta como a gente a muita coisa, a gente tem um controle. Então, eu pensei nisso, pensei nisso. Isso, mas só depois dos 3. Mas não seria um bebê, seria depois de 3 anos. Entendi. Então, assim, e aí o que aconteceu? E nos Estados Unidos, para aqueles também, sem querer fazer aqui política, viu, Marcos? Aproveitando o gancho, para aqueles que falam que o SUS tem que acabar, blá, 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 não existe SUS. É tudo particular, óbvio. Tem os planos de saúde, tem pouquinhas coisas que são cobertas, que foi chamado do Obama Healthcare, né? Healthcare. Isso. Mas, de forma geral, tudo é pago. Eu tenho um amigo que ele estava fazendo parte do doutorado lá, ele teve uma unha encravada, ele gastou $700 para resolver o problema da unha encravada dele. $700. Tudo. Mesmo sem converter, para quem vive lá, é muito dinheiro. Por isso que quando a gente viaja para os Estados Unidos, uma das coisas que é obrigatória é você ter o seguro de saúde. Exato. Porque se você vai parar com dor de barriga no pronto-socorro em Nova York, você vai deixar $1.000 assim de cara. $1.000 para o cara olhar para você. Rindo, Por isso que é exatamente. obrigatório, né? Você tem passagem e você tem o seguro-saúde, porque se acontece alguma coisa, é absurdo. Né? Para o seguro poder cobrir. E aí imagina um país onde tudo é absurdamente caro, você chama ambulância, não é como aqui, eu vou ligar para a ambulância, eu vou ligar para o SAMU, e aí vem lá gratuitamente até a porta da sua casa. Lugar barato, $500, porque a ambulância foi até a sua casa. A Terimar está falando aqui do sistema de saúde no Canadá. Então, o que acontece? Diante desses custos envolvidos, o que algumas pessoas começaram a fazer nos Estados Unidos? Eles retomaram aquela ideia lá da sopa amarela da China. Aqui, não vou pagar nada. Peraí, você é saudável? Então, vem cá, eu vou pegar o seu cocô e vou fazer um transplante fecal de microbiota caseiro. In-house. Exato, totalmente in-house. E isso é super problemático, porque... Primeiro, como é que eu sei que essa pessoa é saudável? Do ponto de vista da microbiota. Isso é complexo, porque você passa por aspectos técnicos, na verdade, como a Carmen falou, de sequenciamento, eles vão permitir avaliar a diversidade microbiana, a complexidade dos micro-organismos, o sequenciamento vai te permitir ir até as espécies que estão ali. E na teoria vai ser positivo, né, Tom, até um certo momento, porque você ainda tem o outro lado que você falou, cada indivíduo é um indivíduo. Então, exato. Isso aí não é uma fórmula que eu apertei o botão, né? Não, Matrix, e outra coisa, Matrix, pílula verde, pílula azul. Vai continuar comendo você ainda tem o meio ambiente.
Oi, Carmen. Exato. Não, e você pode fazer um transplante fecal ou tomar bendita sopa amarela que seja. Se você não mudar o seu hábito, você vai Sim, mas continuar aí você com os tem. mesmos Aí problemas. você come Big né? Mac todo dia, faz transplante fecal, daqui a Exato. 6 meses tá tudo igual, não vai mudar nada. Exato. Então, Exato. E eu acho que tem uma coisa dentro disso que vocês estão falando, né, que eu acho que vale a pena, é aquela coisa do pegar uma informação científica, torná-la única e passar a informação para frente. Né? Que é o que a gente vê, inclusive, nessa pandemia de Covid, isso ficou muito claro. Né? Você pega uma informação, e geralmente são pessoas que não têm noção do que é um trabalho científico, das coisas para analisar, tira aquela informação. O abstract, conclusão. Exatamente, Beleza, é isso conclusão. Ele pega uma e passa frase... aquilo para frente. Então, falta de ética, né? Acho que é ética, falta ética. Não, é ética e desconhecimento, né? Então, ao invés de você procurar um, dois, três especialistas, né? Porque você precisa ouvir várias opiniões. Então, olha só, vi na palestra hoje que a minha microbiota influencia na vacina. Então, vou procurar qual micro-organismo eu tenho que comprar para eu reagir melhor. Não é assim. Exato. E nem atividade. Não exatamente, né? Então as informações elas são retiradas, assim, a pessoa fala, retirou do contexto. Isso, eu ia falar isso aí, mas isso remete a uma outra pessoa que enfim, eu não gostaria de... Exato. Agora, então, deixa eu aproveitar aqui uma coisa interessante, né? Você, logo quando você começou a falar, você falou da importância, né, desses 3 primeiros anos na formação da microbiota. Eu achei interessante porque nos 2 primeiros anos, especialmente no primeiro ano, nos primeiros 15 meses, é quando as crianças recebem aquela bomba de vacina, né? Então, não estou dizendo que não é importante, não. Tem que vacinar por motivos óbvios, né? Pela criança, né? Não é com isso. relação à microbiota, nesse período influenciando a resposta vacinal. Isso, né? Porque é um período em que a gente sabe da eficácia das vacinas, né? Todas as vacinas licenciadas são testadas, eficácias, né? Não estou questionando isso, mas é uma coisa a se pensar, né? Nos 15 primeiros meses, todo mês tem uma vacina, praticamente, né? Todo mês tem uma vacina. Mas e é o período em que a criança está... E é importante Exato. também porque você estimula também a resposta, você estimula micro-organismos que podem estar presentes ali, né? Então, tem assim... É uma coisa assim que é bem então, interessante, né? Mas aí, veja, Carmen, e aí vamos trazer esse comentário, essa observação que você fez, que ela é super pertinente para a nossa realidade, bem para a nossa realidade no Brasil. Então, eu disse ainda há pouco que países em desenvolvimento, eles tendem a ter uma resposta vacinal inferior aos desenvolvidos. E que um dos aspectos que ajuda a nortear isso é a composição da microbiota. Legal. Aí você trouxe e falou, olha, mas e aí, os bebês, né? Como é que funciona? Eu acho que aí reforça, principalmente, a eficácia das vacinas. E mesmo com a microbiota ainda nesse processo de amadurecimento, a cobertura é muito boa. E a gente pode pensar num caminhão de vacinas aqui. Desde pólio, sabe? Várias vacinas, eu citei pólio pelas consequências serem gravíssimas, só para citar uma, né? Sarampo, as bacterianas, até amanhã cedo, enfim, eficácias assim, lá em cima. Exato. Então, assim, e também isso ajuda a esclarecer que, embora a microbiota seja importante, mas ela não é o único aspecto né, diante desse cenário todo multifacetado que vai ajudar a gente a entender essa complexidade. Então, é importante que se diga isso, é importante que isso seja reforçado. Voltando, sabe? é tudo junto, não é uma... Exato, não tire do contexto, exato, né? Porque senão ninguém ia ser vacinado, a eficácia da vacina não ia ser boa. Né? Exato. Eu brinco até muito com os meus alunos da graduação, eu falo assim, gente, na graduação vocês veem tudo em caixinhas. Agora aqui é disciplina de imuno, agora é fisiologia, farmaco, micro, etc, etc, etc. Só que a hora que o indivíduo está lá na sua frente, está tudo ali, ó, misturado ao mesmo tempo agora. Está todo mundo interagindo. Então não adianta querer separar e olhar só um caminho, porque sempre vai haver uma influência maior ou menor de um sobre o outro e vice-versa.
né? Então, assim, todos esses aspectos que a gente está citando, eles ajudam a entender essa influência, a importância. Que tipo de estratégia que pode ser usada, então, para melhorar a microbiota e melhorar a resposta vacinal? Então, nós falamos, probióticos, prebióticos, simbióticos, transplante fecal de microbiota. Mas o que é? Vai ser indiscriminado? Eu vou lá pegar o kefir da dona Lourdes aqui, a vizinha, e vou tomar e vou esperar que a resposta vacinal vai ser melhor, né? Na verdade, não. E a Terimar, ela trouxe aqui um questionamento que é perfeito. E, assim, não vou falar de idade, obviamente, embora tenha sido chamado duramente de senhor aqui. Eu não tenho nem cabelo branco. Como é que vocês podem me chamar de senhor? Isso é um absurdo. Você não tem nem cabelo, querido. Então talvez seja por isso que eu não tenho cabelo branco. Acho que agora faz mais sentido. Mas, enfim, ela falou do Gattaca. Eu não sei se todo mundo lembra aqui do Gattaca, né? O que era esse filme? Ele é lá do final da década de 90, se eu não me engano. Eu não lembro. É fantástico, vale assistir o filme. Confesso que eu não lembro. E olha a maluquice que eles fizeram nesse filme. Os humanos começaram a ser separados entre aqueles que foram geneticamente modificados e aqueles que são naturais. Em tempos de CRISP, etc., não existe nada mais atual do que assistir esse filme. Então, por exemplo, fulano aqui tem um gene de maior propensão a desenvolver problema cardíaco. Não, bloqueia. Não, isso aqui para calvície, bloqueia. Para não sei o quê, bloqueia. E aí o que ela está falando da questão da acessibilidade, da análise da microbiota é perfeito. E é algo que normalmente nas minhas palestras eu trago esse aspecto, que eu vejo isso como uma perspectiva. Se vocês forem pensar, há cerca de 10 anos, para fazer um microbioma, uma amostra, vamos colocar aí 12, vai? Era superior a $10 mil. Ou seja, impensável para pobres mortais. Isso caiu rapidamente para 1.000, porque as técnicas começaram a se tornar mais populares, mais pessoas usando, os equipamentos mais modernos, e hoje gira em torno de $100 por amostra. Óbvio que vai depender da quantidade de leitura por amostra, se você quer chegar até o nível espécie, etc, 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 vai depender de uma série de aspectos. Ou seja, eu, particularmente, eu vejo como uma realidade cada vez maior quando você for ao médico, ao nutricionista, ele fala assim, tá aqui, ó, tem que lá fazer hemograma, microbiota. E aí, não só a vacinação, como abordagem terapêutica, abordagem em termos de qual a dieta funciona melhor para esse indivíduo, ela vai ser feita baseada na microbiota do indivíduo. Vou jogar a sementinha, mais que microbiota, microbioma, proteômica. Depois a gente... E especialmente o metaboloma, que é outro aspecto importante. Porque só saber quais genes tem ali, quais são os expressos, o que exato. que é. Você só saber quais são os micro-organismos não resolve agora. O que é esse metaboloma? Como todo organismo, ela usa um substrato para sobreviver, assim como a gente. A gente come e produz um monte de coisa. E aí, a partir da digestão disso, e digestão em termos de, não falando que uma bactéria, por exemplo, tem um sistema digestivo, mas da degradação, para ficar melhor, da degradação bioquímica, isso gera subprodutos. Então, o que se sabe, por exemplo, que indivíduos que têm maior número de ácidos graxos de cadeia curta, eles tendem a ter uma resposta vacinal melhor. E onde eu vou ter isso? Que é butirato, acetato, propionato, a partir de dieta rica em fibras. Sabe-se também que sais biliares secundários também têm um efeito benéfico nesse sentido. Então, o que a Carmen disse é essencial, que é não só o microbioma para dizer qual é o perfil de micro-organismos, mas o metaboloma, que vai me dizer o que esses micro-organismos estão produzindo.
Isso traz uma outra possibilidade de otimização de resposta vacinal, além da utilização dos micro-organismos, que é, peraí, os indivíduos que têm grande ou excelente resposta vacinal, nós identificamos esse metabólito. E se a gente tratar esses indivíduos com esse metabólito? Será que não pode ser interessante? Será que a resposta vacinal não pode ser otimizada? E a gente vai com isso, né, tendo um desenho e reforçando o aspecto de complexidade. E se a gente partir só para o sequenciamento em si, muitas vezes até a comparação entre diferentes estudos se torna complexa. Existem duas plataformas que são líderes no mercado hoje, e nem sempre comparar os resultados entre elas, isso é reprodutível. Então veja que já tem um problema metodológico aí, de identificação de microbioma. Nesse sentido, a análise dos metabólitos, né, que é o que a gente chama de metaboloma, ela é menos problemática. Porque o metabólito, ponto, produz, não produz. Tem, não tem. Em maior ou menor quantidade. Fim de conversa. Normalmente isso é feito por cromatografia, espectrometria de massa, principalmente, para identificar esses metabólitos. Né? E com isso, você vai ter lá o perfil. Tá lá, Carmen, olha, Carmen, hemácia, tá um pouco anêmica, olha a hemoglobina, não sei o quê. Ih, microbiota, olha aqui, ó. Não, você tá com pouco bifidobactério, com pouco lactobacilos, lactococos ou outras bactérias que são normalmente associadas a um indivíduo mais saudável. Então, assim, qual é o campo para quem está pensando, por exemplo, quem está aí na graduação e está falando, tá, e daí? Como eu posso prospectar ou pensar na minha carreira explorando esse aspecto? Em desenvolver tecnologias que possam ajudar no processo de popularização do sequenciamento, de redução do preço, pensar em trabalhar com estratégias que façam essa modulação, e não só para a resposta vacinal, mas também para outras doenças. Pensar na identificação de micro-organismos que possam ter potencial terapêutico. Então, são muitas coisas, na verdade, que podem influenciar esse processo. E que podem abrir perspectivas para quem quer estudar. Pô, será se eu explorar isso assim, como é que funciona? É um campo de pesquisa absurdo, aberto. Né? Sim. Então, assim, é muita coisa que pode ser explorada. Muita coisa. Muita pergunta sem resposta, né? E que, para mim, é a grande graça da ciência. É isso aí. Eu falo aí muito com os meus alunos de pós-graduação, eles ficam assim, mas professor, mas aí vai ficar isso. Se a gente não respondeu, ótimo. Tem mais espaço para crescer. Exatamente. Tem mais espaço para crescer. Então, a gente, embora já existam respostas interessantes, algumas mais, outras menos consistentes, a quantidade de perguntas é ainda muito superior à quantidade de respostas. Por falar em pergunta, tem um comentário aqui da Cassiane. Sim. Ela perguntou, poderia indicar algum artigo ou livro que fale sobre esse assunto? Cassiane, olha, a quantidade de artigos, ela é absurda, então a minha sugestão é você procurar no PubMed, né, que é a principal plataforma que a gente usa para procurar esses artigos, e usando lá descritores em inglês, microbiota, vacinas. Se você usar esses dois descritores, você vai ver lá pelo menos, uns 5.000 artigos falando a respeito. Em maior ou menor escala, em diferentes facetas. Livro que fale sobre microbiota, eu até tenho um capítulo de livro, mas é aplicado especificamente para doença inflamatória intestinal. Você encontra mais com aplicações mais específicas.
tá? E muito menos de forma mais generalista. Então, nesse sentido, eu sugiro buscar artigos mesmo. Tem mais alguma pergunta? Não. Não, acho que não. Então, o sucesso hoje foi baixo, porque se antes tinha um monte de perguntas, aí já me senti com o Ibope. Mas o assunto, Tom, o assunto é bem interessante, mas como você falou, até para as pessoas fazerem perguntas, isso é um terreno areia movediça, né? Bem interessante. Eu estava vendo aqui um filme, Gattaca, assim, é de 97 esse filme. 97. Gattaca. Isso, eu falei, fim da década de 90, a cabeça não está tão longe. Jude Law. Se eu não me engano, é com o Jude Law, isso mesmo. Isso aí. Jude Law, Uma Truman e o Ethan Hawke. Eu não vi esse filme, eu não lembro. Se eu vi, eu não lembro. Pode assistir que vale a pena. Esse aí tem que estar na biblioteca de filmes diretamente associados à ciência. Coisas para se pensar. Ele falava basicamente sobre preconceito genético. O que não deixa de ser uma realidade, né, bem próxima da gente hoje em dia, né? E veja que não é preconceito racial, né? Não é religioso, é muito mais profundo, é genético. Muito mais profundo. Dos indivíduos serem segregados pelo DNA deles. A doutora Terimar é a nossa palestrante de amanhã. Muito obrigada, doutora Terimar, pela participação hoje aqui com a gente. Ela vai falar sobre ensino. Esteve aqui conosco também em outra palestra, em outro momento. Obrigada, Cassiane, pela pergunta, a todos vocês que estão aqui participando. Eu acredito que trazer esse tema é sempre relevante, né? Eu acho que nesse período vou convidar... Vou chamar senhor de novo, Carmen. Vou convidar o senhor de novo. Não! Eu, na verdade, eu estava aqui pensando, quando a Carmen falou, né, muito amado pelos seus alunos, eu gostaria de ter aprendido ser sua aluna de imunologia. Acho que seria fácil aprender imuno. Né? É uma didática... Eu senti um trauma agora na voz da Janaína. Eu senti um trauma. Eu senti... Ela fez um comentário velado de que a experiência dela com imunologia não foi boa. Eu senti isso. Olha, Marcos, foi muito básica. E aí um dia eu resolvi entender imunidade passiva e ativa. Eu estudei um dia imunidade passiva e um dia imunidade ativa. Pergunta se eu aprendi. Não, eu entendi, mas eu vou te dizer. É fascinante, né? Você começa a estudar, você começa a se apaixonar pela imuno. Eu sou bem suspeito para falar, bem suspeito. Mas eu... O que você acha dessa comentário da Janaína, Tom? Mas eu confesso que é assustador, porque não dá para estudar só em um dia. Uma e outra. Não, lógico, né? Não, eu acho que tem uma coisa, eu estava até conversando hoje, o conhecimento ele sedimenta muito quando a gente aplica. Né? Então, a gente saber o básico é importante, que facilita a gente aprender para frente. Então, certamente, conforme a gente vai estudando e trabalhando com isso, a gente vai aprimorando o conhecimento, vai sedimentando. Isso aí. Por isso que é importante trabalhar todo mundo junto, porque um sabe mais uma coisa, o outro sabe outra, e é isso, é troca, né? Interdisciplinaridade, é troca, né? Sim. E a minha grande satisfação, vou falar aqui para vocês, fazer um depoimento, eu vi um linfócito B. Me falaram que era linfócito B num transplante, num setor de transplante de Hemorrio aqui do Rio de Janeiro. Ela vai fazer uma pós-graduação em imunematologia, e aí a gente foi visitar. E aí a pessoa colocou o linfócito B e falou, o linfócito B, eu não acredito. O linfócito B... Daquelas realizações básicas. Daquelas realizações, assim, você fala, é o linfócito B, meu Deus. Então, assim, que se aí você acredita, né? Fora da área, as pessoas vão falar, não entende. E você pensa, não, tem o B, tem o T, né? Aí você vai para imuno, assim, né? Mas eu acho que a gente... infelizmente precisa finalizar, né? A gente vai dar, eu gostaria de continuar. O senhor tem alguma... O senhor estava terminando a palestra, estou eu aqui falando já em considerar... O senhor não estava fazendo Professor, não, nem professor. Por favor, não. Olha, não, é só agradecer mais uma vez a oportunidade da gente ter batido esse papo aqui. Foi bem legal.
Bem dizer mais uma vez que estou à disposição, sempre que precisarem, basta chamar e a gente combina, organiza 1h30 um horário passou e rápido. estaremos... É isso aí. Não, passou rapidinho mesmo. Passou rapidinho. Aqui só... Então, que estou sempre à disposição, é sempre um prazer. E parabenizá-los pela iniciativa, pelo projeto. Muito obrigada. Eu acho que nós passamos aí, eu acho que comparativamente a um período muito semelhante ao período da Inquisição, pensando em termos de ciência, e agora estamos indo novamente para o período do Iluminismo. Então, eu acho que esse projeto de vocês, ele passa muito por aí. Iluminar, trazer informação séria, informação correta, sabe? Eu acho que... E isso não tem preço, principalmente combater cada vez preocupado. mais aquilo que não se deve propagar ou se propaga erradamente. Eu acho que o papel do canal aqui é um desses, né? A gente não tem o alcance, óbvio, do Brasil inteiro, na proporção da população, mas acho que, né, Jana, a gente faz o nosso pedaço, sim, a parte que nos cabe aqui, divulgar a informação certa e tentar combater a tia do Zap, tentar combater fake news, tentar combater aquilo que não, tipo assim, não tem cabimento, que você ouve no dia a dia e fala assim, pelo amor de Deus. Né? Eu falei isso ontem aqui. Falei ontem, tipo, de ouvir gente falando assim, mas vou fazer isso. Então, assim, baseado em quê? Não tem como se basear. Né? E acho que mais ou menos combater a desinformação, né? Desinformação, é isso aí. De qualquer nível, né? É como eu falei ontem, quando eu falo com gente até da própria nossa área, eu falo Albert Sabin e falo assim, quem? Cara, me dá vontade de dar um tapa na pessoa, pô. Como assim? Quem? Quem é Albert Sabin? É demais. Mas, bom, é o nosso papel. Doutor Tom Salles, muitíssimo obrigada pela sua apresentação. Mais uma vez aqui conosco. Esse canal está à sua disposição. À disposição da doutora Marcele também. Gostaria que vocês sintam-se à vontade de divulgar o que vocês quiserem, o que vocês quiserem do canal, enfim. O canal é de vocês também. Eu agradeço imensamente. Muito obrigada. A gente faz uma dinâmica, o senhor já conhece, né? Boa noite a todos que estão aqui assistindo com a gente. E aí a gente faz uma ordem, Júlia, Marcos, Carmen, o senhor faz uma palavra final para a gente fechar. Júlia? Oi. Eu quero agradecer a todos que mandaram mensagens para a gente, comentários, dúvidas, e lembrar que quem quiser o certificado de participação da live de hoje, só solicitar através da DM do Instagram do Micromeio, mandando o nome completo e o e-mail em até 1 hora após o término da live, que a gente encaminha para vocês. Bom, é isso, gente. Uma ótima noite a todos. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, o professor Dr. Tom, mais uma vez, que está aqui com a gente, todo mundo que está online, todo mundo que vai ver depois no YouTube, essa palestra bem interessante, um assunto bem legal. Carmen, participação especial aqui, muito obrigado. E lembrar todo mundo que amanhã, às 7h30, estaremos aqui de novo com mais um assunto, amanhã sobre o ensino da microbiologia, ou seja, pegamos todos os lugares onde a ciência está presente. Obrigado, Carmen. Gente, obrigada, Tom. Obrigada mais uma vez. É muito bom sempre um tema assim, né, que deixa a gente pensar bastante, né? Obrigada, Jana, Júlia, Marcos. E, ó, gente, vacinem, por favor. Né? Sempre. Ontem a palestra foi sobre uma doença bastante importante, que corre o risco de voltar, a paralisia infantil, mas tem outras doenças também que são imunopreveníveis, que são prevenidas por vacina, que estão voltando e são doenças bastante sérias. Então, por favor, se vacine, leve seus filhos, estimule a vacinação, porque a gente precisa disso. Tá? Então, obrigada, Tom. Beijo, Marcele, Gabrielzinho. Até a próxima. Obrigada. Bom, gente, então só agradecer mais uma vez pela oportunidade, deixar aqui meu abraço grande, reforçar o que vocês já falaram, vacina sim, né? Ignorância não, e sempre que vocês quiserem negar uma vacina para a Covid, por favor, façam um exercício de olhar para o seu cartão de vacinação e para todo o cuidado que sua mãe teve ao longo da sua vida até hoje, para que você não tivesse boa parte das doenças preveníveis. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem bem e estou aqui sempre à disposição de vocês.
É sempre muito bom estar aqui. Muito obrigada a todos. Obrigada, Júlia, Carmen, Marcos Vinícius, professor. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.